Olá, tudo bem? A nossa aula de artes hoje, nós iremos retomar o nosso estudo sobre a missão artística francesa no Brasil, certo? Então, iniciamos esse estudo na nossa sala de aula e iremos concluir hoje. O nome do capítulo de vocês é A Influência Europeia nas Artes do Brasil do século XIX. Então, nós sabemos que o Brasil, antes de receber os colonizadores, ele já tinha o seu povo, que eram os indígenas. E esse povo, ele se manifestava assim, tinha suas manifestações artísticas, que eram através da pintura, do canto, da dança, dos trabalhos artesanais. E conforme foram chegando os colonizadores para o Brasil, eles também trouxeram a sua influência artística. Influência só não, influências, né? Para o Brasil colônia. Um deles foi o estilo europeu barroco, certo? Então, quando os franceses vieram para o Brasil, eles trouxeram, lembrando que o barroco também é francês, só que quando esses franceses agora dessa missão chegaram, eles não vieram fortalecer o barroco, eles vieram implementar o neoclassicismo, certo? Mas o termo missão, ele não é bem aceito pelos historiadores, porque ele traz a ideia de que é preciso criar um ideal de nação por meio do ensino acadêmico de arte. Então, com o pretexto de fundar uma escola de artes no Brasil colônia, os artistas franceses ofereceram seus serviços para Dom João, mas eles tinham um interesse maior, além de desenvolver o seu ofício, né, fazerem as suas obras de arte, eles também queriam sair da França, porque o seu país estava passando por um momento delicado, que era a Revolução Francesa. E quando esses caras, né, esses artistas chegaram ao Brasil, eles chegaram justamente depois do falecimento dos dois grandes representantes da arte barroca brasileira, que foi o Aleijadinho e o mestre Valentim. Embora que Manuel da Costa ainda estivesse vivo, mas com a morte desses defensores do barroco, então o barroco se enfraqueceu e chegando artistas que defendiam o neoclassicismo, então essa arte foi a que predominou na época, certo? Então, a missão artística francesa, como eu já falei, ela trouxe o neoclassicismo e ela foi muito importante para o contexto histórico do nosso Brasil, porque essa missão artística, ela influenciou, ela ajudou na produção de arte, né, historiográfica do Brasil. Então, ele retratou muito bem o Brasil como era no início do século XIX. E a pintura neoclassicista, o estilo, né, neoclassicismo que a gente vai ver que também tem a arquitetura, ele traz padrões formais e rígidos que defendem a técnica e considera primordial o estudo do desenho, ou seja, para eu pintar, primeiro eu tenho que saber desenhar. Nós temos aqui uma imagem, né, uma pintura, uma representação da pintura desse artista francês, Nicolas Antoine Tonnet, A Vista de Enseada de Botafogo, que representa muito bem o estilo neoclassicista. Então, continuando falando do histórico, do contexto histórico, da chegada da família real no Brasil, né? Então, nós temos aqui esse quadro desse artista, Embarque do Príncipe Regente para o Brasil, que mostra um pouco da história que vocês já conhecem, já estudaram com a professora Adriana,
o porquê que Portugal trouxe a sua corte, né? O rei veio, a família real vieram para o Brasil, justamente porque eles estavam em conflito, certo? Eles estavam, no caso, eles estavam passando por um momento delicado político e economicamente, então eles vieram se abrigar aqui no Brasil. E conforme eles chegaram, eles trouxeram depois, né? Eles trouxeram os artistas, que esses artistas franceses. E o primeiro artista que a gente fala, mas antes de falar de Debrecht, a gente vai falar do líder, que foi Joaquim Lebrun, que foi o chefe, né, que liderou essa equipe de artistas. Foram 16 artistas que vieram da França para o Brasil para montar um curso de belas artes, certo? Montar uma academia de belas artes. E isso, claro que Dom João já teria garantido um lugar para eles montarem essa escola, tinha um contrato com eles, então deixou eles livres, né, para ensinar arte, mas só que lembrando da questão que a gente falou no início, de montar a nação ideal, certo? E também eles pintavam a realeza como heróis, como o poder absoluto, certo? Então, a gente vê aqui Jean-Baptiste Debret, que ele era pintor, desenhista, gravador, professor, decorador, cenógrafo. Ele frequentava esse trema que vocês desconsiderem. A Academia de Belas Artes, em Paris, tem aqui a data, ele foi aluno de Jacques Louis David, e que era seu primo e líder do neoclassicismo francês. Então, se ele estudou com o líder do neoclassicismo francês, então a gente sabe, a gente viu na sala de aula que ele teve um grande destaque, né, nas pinturas aqui históricas brasileiras. E agora a gente vai para um artista que a gente não teve tempo de falar sobre ele, que é Nicolas Antoine Tonnet. Ele era pintor, ilustrador e professor. Aos 17 anos, ele dedica-se à pintura de paisagens. Ele é o mesmo artista que fez essa pintura aqui, certo? Pintou aqui a Enseada de Botafogo, tá aqui os anos. Então, ele chegou no Brasil já idoso, certo? Então, a temporada dele aqui no Brasil foi curta, mas ele ainda chegou, além de paisagens, né, que era a especialidade dele, ele ainda chegou a pintar as mulheres da corte, como a Rainha Cartola, Maria Isabel e Maria Francisca. Falando das pinturas das paisagens dele, ele destacava sempre os detalhes da arquitetura, das figuras dos animais e da exuberante natureza do rio, né, que a gente sabe que o nosso Brasil, lá no Brasil Colônia, era muito rico em riquezas naturais mesmo, certo? Antes da gente ter, ter que dar lugar, né? Derrubar a mata para dar lugar a casas, a cidades, a indústrias, a plantações, as monoculturas e por aí vai. Então, aqui nós temos outra obra dele, de Nicolas Antoine Tonnet. Vejam aqui que ele dá bem destaque, ele faz questão de destacar a arquitetura, certo? E aqui, ó, veja que ele faz questão aqui também de destacar os animais. Vemos aqui, né, ó, no caso, o nome dessa é Largo da Carioca. Vamos continuar. Outro artista muito considerado, esse não é pintor, certo? Ele não era pintor, ele era arquiteto e urbanista, Grande Jean Monteveg, certo? E as suas obras são exemplos de estilo neoclássico no Brasil. Ele projetou muito pouco no Brasil, por quê? Falta de materiais, técnicas e técnicas quanto por disputa, no caso ele
para ele desenvolver o trabalho dele aqui foi um pouco escasso, porque faltava material, técnicas, e também havia disputas internas entre os integrantes da missão artística francesa, porque cada um que quisesse fazer a sua obra, né, para aparecer, para deixar também o seu legado na história. Entre as obras dele realizadas estão o chafariz, o solar, que é essa imagem aqui, certo? Que foi a antiga casa desse arquiteto e que hoje, como vemos aqui, é um museu universitário, certo? E o legado que os artistas franceses deixaram, né, para o nosso Brasil foi a difusão do ensino formal de arte. Então, a arte agora ela passa a ser formal, tem que ser ensinada, o que impulsionou a organização de um sistema artístico acadêmico no Brasil. E a influência da arte neoclássica europeia no nosso trabalho, no trabalho de nossos artistas. Então, se hoje nós temos artistas que trabalham com o estilo neoclássico, vem justamente dessa fase aí, né, que é dos franceses, certo? Aí, a arte neoclássica também rompeu com os padrões da estética rococó, que era a que prevalecia antes. Então, a estética rococó ela é caracterizada pelo quê? Por pinceladas e cores mais suaves. Veja que aqui você pode ter uns tons mais escuros aqui por conta da falta da luminosidade, mas você vê que todos são tons suaves e esfumaçadas e os contornos menos definidos e linhas ondulantes, certo? Você vê que os contornos não são bem definidos. Veja que essa mesa, certo? Você vê aqui que tem a perna, mas não vai ter o contorno bem definido. Vemos aqui, esse fundo não está tão definido, certo? Então, isso aqui é o estilo rococó, né? A estética rococó. Já a estética neoclássica, ela vem trazendo linhas que passaram a ser mais severas, precisas, o cenário em geral, incluindo elementos da arquitetura greco-romana, certo? Também vai ser encontrado aqui, não está representando, mas você vai encontrar arcos, colunas, como tem a imagem aí no livro de vocês. A simetria, enquanto a simetria no rococó é irregular, já aqui nós teremos uma simetria que a gente vai ver aqui, ó. Nós teremos uma simetria bem definida, certo? Então, aí você pode dizer assim, e o que vai ser a simetria? A simetria, ela é a arte, certo? É a capacidade de a gente poder dividir, certo? Aqui nós temos uma representação de um projeto de orfanato militar, de Grande Jean Montevic. Nós podemos aqui dividir ao meio e nós teremos duas partes semelhantes. Então, isso aqui vai ser a simetria, certo? Nosso corpo humano, ele pode ser dividido em lado direito e lado esquerdo. Então, nós estamos também, na biologia, se trabalha com simetria. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. E agora vamos fazer a nossa atividade. Tchau e um abraço.